nós vamos ter como pauta principal a construção da pesquisa e os elementos do projeto. Então, nós temos como pauta principal exercitar um pouco o pensamento científico nesse sentido, já agora, já a partir de agora, nesse primeiro momento, pensar na definição do tema. É um elemento que, no primeiro momento, parece ser fácil de tomar essa decisão, mas eu vou trazer nessa manhã para vocês informações que eu tenho certeza que deixarão todos vocês mais aptos a essa definição do tema, ou seja, do assunto. O que é que vocês pretendem estudar a partir de agora e que será a temática do projeto de pesquisa. Então, nós temos, nesse processo de construção do pensamento científico, essa primeira escolha é uma escolha que eu diria para vocês decisiva e que quanto antes a gente possa tomar essa decisão do que de fato iremos estudar, todas as outras etapas elas serão mais facilitadas. Então, aquele aluno ou aluna que demora muito para essa resolução, para essa tomada de decisão, é possível que ele leve para as outras etapas um fardo maior. E a ideia é que a gente possa, o quanto antes, sem pressa, mas com muita consciência do que pretende executar, tomar essa decisão de escolher o assunto, de escolher o tema do projeto de pesquisa. Então, a partir dessa definição do tema, nós vamos ter o andamento de todos os outros elementos que são norteadores de uma pesquisa científica. Então, a partir da definição do tema, nós iremos buscar definir ou escolher ou formular uma problemática, ou seja, uma questão que deverá ser respondida de forma racional, por meio de um método sistematizado e que, ao final, deixará um legado de informações ou de conhecimentos úteis para a sociedade. Então, a importância dessa definição do tema, e eu levo muito em consideração, é muito comum que em cursos de metodologia do trabalho científico, ou até em palestras sobre isso, sobre métodos e técnicas de pesquisa, é comum que muitas vezes se inicie já da definição do problema, dessa pergunta condutora, mas eu levo muito em consideração essa primeira tomada de decisão, que é justamente escolher o assunto que deverá ser tratado e deverá ser explorado ao longo de todo o processo de construção da pesquisa. Então, a aula de hoje, em especial, eu trarei para vocês informações que possam colaborar nessa tomada de decisão. E aí, a partir daí, nós teremos toda a progressão dos outros elementos, né? Como eu falei para vocês, na definição do problema da pesquisa, se for o caso, na definição ou na formulação de hipóteses, só fazendo uma ressalva, essa hipótese, ela nem sempre se aplicará, aí vai depender da opção dos pesquisadores, do próprio desenho da pesquisa, mas é importante que a gente, em termos de exercício, execute esse processo de formulação de hipótese ou de hipóteses. Essas hipóteses, mesmo ausentes, elas deverão fazer projeções, porque vocês terão uma parte especial do projeto de pesquisa, onde vocês deverão, a partir de toda a experiência que vocês carregam a respeito do tema, lançarem para os leitores do projeto de pesquisa possíveis resultados ou projeções futuras, e isso, inclusive, é uma solicitação da estrutura obrigatória de um projeto de pesquisa, que caso não haja hipótese, mas que pelo menos os pesquisadores ou os autores do projeto possam expor projeções futuras, ou seja, resultados esperados. A partir daí,
traçar as ações da pesquisa, ou seja, os objetivos, passando por um processo de construção teórica, ou seja, de revisão da literatura, indo para os procedimentos metodológicos, ou seja, a parte operacional, como vocês irão responder o problema que foi elaborado no início como ponto de partida e o conhecimento dos aspectos éticos. Como eu falei em outras oportunidades, vocês terão que cumprir com um conjunto de aspectos éticos, sobretudo se a pesquisa envolverá seres humanos de uma maneira direta ou indireta, mesmo que de uma forma remota. Ok, pessoal? Então, hoje a nossa pauta principal trata da definição do tema da pesquisa. Então, sobre o planejamento da pesquisa, eu sempre inicio aulas como essa apresentando para vocês um conjunto de elementos que formam a estrutura do projeto de pesquisa. Então, essa estrutura, independente das características que vocês adotarem, o estilo de redação próprio, inclusive, de vocês, e do próprio formato metodológico da pesquisa que vocês irão realizar juntamente com um orientador, independente disso, eu trago para vocês uma proposta geral, uma estrutura que deverá ser comum a todos os projetos de pesquisa, independente dessas características anteriores que eu falei. Então, vocês terão uma estrutura que deverá seguir normas, não só éticas, mas também normas vigentes de formatação de trabalhos acadêmicos, que deverá ter na sua composição os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então, como elementos pré-textuais já são conhecidos por vocês, pelo menos deverá ter nessa primeira estrutura do projeto de pesquisa a capa, a folha de rosto, o resumo e o sumário. Então, esses elementos eles devem estar presentes, inclusive, são elementos que deverão ser cumpridores do modelo disponibilizado pelas disciplinas de Seminário 1 de Monografia e, mais adiante, Seminário 2, ok? Então, como elementos textuais, vocês terão a introdução. Essa introdução deverá trazer com ela os elementos que a gente vai iniciar nessa fase embrionária do pensamento de construção do projeto de pesquisa, que é justamente a definição do tema. Então, esse tema ele deve estar bem definido, ele deve estar delimitado e ele deve estar bem justificado, ok? Acompanhando a isso aí, nós temos a definição do problema da pesquisa ou da questão norteadora. Se for uma opção ou se for da característica do modelo da pesquisa que vocês irão optar, poderão ter a exposição de uma hipótese ou a projeção de resultados esperados. E todos esses elementos juntos, eles deverão estar descritos em um estilo de redação na seção Introdução. Então, em outras palavras, o projeto inicia com a produção de um texto introdutório que deve incluir, desde a apresentação do tema e de sua justificativa, como a exposição clara da problemática, se for o caso, as hipóteses, e até é possível que a presença dos objetivos já possam aparecer nessa primeira sessão. Então, vocês poderão, já na sessão de introdução, ao elaborar esse texto, que nós teremos uma aula especial para tratar apenas da redação dessa introdução, vocês poderão também incluir já, em um último parágrafo, a descrição do objetivo, seja geral ou dos objetivos, geral e específicos. Sabendo vocês que esses objetivos, eles também poderão aparecer em uma subseção da introdução ou em uma seção à parte. Então, continuando os elementos textuais, vocês terão o capítulo de revisão da literatura, que deverá guardar características
peculiares em relação a essa primeira fase da construção da pesquisa. Então, ainda não é aquela revisão da literatura robusta, que deverá constar mais adiante em uma fase de monografia, mas na fase do projeto já é importante que nós tenhamos a busca por uma revisão da literatura que possa dar sustentação a todos os argumentos de construção da pesquisa. Ainda como elementos textuais, nós teremos os aspectos metodológicos, a presença de um cronograma das atividades da pesquisa, do orçamento financeiro, e aí nós teremos, como último elemento, né, lembrando que os aspectos éticos estarão incluídos nesses aspectos metodológicos, então, como último elemento da fase textual, nós teremos a descrição dos resultados esperados, ok? E aí teremos, como elementos pós-textuais, teremos as referências, os anexos e apêndices. Então, pessoal, eu chamo a atenção de vocês para essa estruturação que eu estou colocando aqui, porque ela será balizadora desse processo de construção do projeto de pesquisa e que, obviamente, nós iremos tratar cada parte dessa estrutura em aulas específicas. Então, eu não tenho interesse em uma única aula trazer todas essas informações. Então, a ideia é que eu possa colaborar com vocês nessa construção e a cada bloco de aulas nós possamos ter informações suficientes para elaborar cada parte dessa, sabendo que todas juntas formarão o projeto de pesquisa, ok? Nesse momento, eu não estou visualizando as perguntas do bate-papo, então eu gostaria que vocês me permitissem que as dúvidas que possam ir surgindo no transcorrer da minha argumentação, que eu possa respondê-las na segunda fase da aula, no segundo momento, ok, pessoal? Então, nós vamos iniciar a partir de agora. Eu sempre gosto de iniciar com um ciclo que eu denomino eficiente e virtuoso, para que vocês possam pensar a construção do projeto de pesquisa. Então, é muito comum que alguém que esteja iniciando em uma disciplina de trabalho de conclusão de curso ou mesmo de elaboração de trabalho científico, é comum que se pense o projeto já como um todo. Tem pessoas que querem escrever o projeto em algumas horas ou em alguns dias. E eu quero trazer para vocês uma reflexão a respeito de entender que esse processo de construção do projeto de pesquisa, ele não é difícil, mas ele traz algumas nuances que a gente precisa entender e contemplar de uma forma a cumprir de uma maneira racional e eficiente cada fase dessa, cada etapa dessa. E se a gente for seguindo alguns pré-requisitos didáticos, pedagógicos e científicos, nós chegaremos até a última fase do projeto e, quando menos esperarmos, estaremos com ele pronto. Então, por isso que eu vou dar muita importância nessa aula de hoje, para que vocês possam iniciar esse processo de tomada de decisão sobre o tema, sobre escolher o tema da pesquisa, do projeto de vocês. Então, é muito comum que, ao longo desse processo, alguns alunos me procurem, e naquela fase que nós vivíamos presencial, era muito comum que alunos e alunas me procurassem a respeito sobre a elaboração do projeto de pesquisa e que já me solicitasse uma orientação. Então, professor, você pode me orientar? Então, a primeira coisa que eu sempre fiz e que sempre faço é querer saber qual é o assunto que você se propõe a realizar. Então, alguns alunos e alunas, muitas vezes, eles nem param para pensar sobre esse tema, já querem buscar uma orientação. Então, esse processo está invertido. Então, primeiro a gente precisa dar importância e depositar tempo nessa escolha do assunto. O que é que vocês gostam e que podem executar, considerando alguns aspectos que eu irei trazer para vocês hoje.
E aí eu vou trazer alguns elementos que vão levar vocês não a definir o tema, mas pensar e tomar a melhor decisão possível de que tema pode ser elaborado nas condições que vocês têm e no contexto, no cenário e no contexto atual que nós vivemos. Então, para esses alunos que me procuram e que buscam a orientação, mas que nem sabem o tema ainda, eu sempre costumo falar. Já decidiram o tema? Aquele que tem alguma noção do que pretende, eu sempre coloco, faça uma consulta prévia à literatura. Então, aquela revisão da literatura, que é um capítulo que vai ser construído mais para frente, não é a mesma coisa do que eu proponho nessa primeira fase para vocês. Eu preciso que vocês, ao pensar algum tema, se debrucem na literatura científica, busquem nas fontes diversas, sejam em sites, sejam em artigos que já estejam publicados e que façam parte de algo semelhante com o que vocês pretendem executar. Eu preciso que vocês façam uma busca prévia nessa literatura para que possa ter um pouco mais de condições de saber se vale a pena aquilo que está sendo definido para um estudo científico. Então, a partir de hoje, a partir dos elementos que eu trarei para vocês nessa manhã, eu quero que vocês já façam essa consulta prévia à literatura e que busquem alguma informação a respeito do que vocês estão pretendendo realizar, pelo menos nesse primeiro momento, tá? E há quem tenha dificuldade em estabelecer um tema, mas também há aqueles que têm muitos temas que possam ser executados. E até essa tomada de decisão, de descartar alguns temas e optar por um deles, até isso não é fácil. Mas quando a gente segue esse protocolo de buscar condições e argumentações científicas através das publicações, o caminho fica mais facilitado. Então, nesse primeiro momento, ao pensar na escolha do tema, o primeiro passo é consultar a literatura. Não é aquela leitura, entendam, não estou propondo aquela leitura vasta, demasiada. Vocês não precisam dissecar a literatura a respeito do que vocês pretendem. Mas é importante vocês estarem a par do que está acontecendo sobre o tema que vocês pretendem executar. Sobre a viabilidade de se fazer o que vocês estão pensando nesse momento. Levando em consideração, inclusive, a excepcionalidade desse cenário atual. Então, a partir disso, a partir dessa consulta da literatura, eu vou trazer os próximos passos que estão vinculados com elementos decisórios e que já foram citados em uma fala anterior, como, por exemplo, a formulação do problema. Então, para que vocês possam passar da fase da escolha do tema para a formulação do problema, é possível que vocês tenham feito essa consulta prévia à literatura e que vocês tenham identificado uma lacuna do conhecimento. Então, prestem bem atenção. Quando a gente entende a classificação dos trabalhos acadêmicos, nós sabemos que existem tipos de trabalhos acadêmicos de conclusão de curso que eles prezam pelo ineditismo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Alguém que está elaborando um trabalho de conclusão de curso para um programa de pós-graduação a nível de doutorado, alguém que está fazendo, nesse momento, que está elaborando uma tese de doutorado, a tese como um TCC, ela pede ineditismo, ou seja, deve haver uma lacuna que não esteja respondida e que esse doutorando deverá identificar e estabelecer uma pesquisa para cumprir com essa lacuna. O nosso nível de elaboração do projeto de pesquisa, ou seja, para a graduação, não há exigência do ineditismo.
Então, vocês podem replicar outras pesquisas que já foram realizadas em outros contextos, em outras condições, e vocês podem reproduzir elas nas nossas condições atuais e nas condições que vocês têm. Mas, mesmo assim, eu insisto, é importante que se busque na literatura algo que, mesmo que não seja inédito, mas que deixe para vocês uma lacuna de conhecimento que vocês possam deixar uma contribuição. Em outras palavras, o que é que ainda não está suficientemente explicado e vocês podem, através de um TCC de graduação, elaborar uma boa pesquisa e deixar um legado de conhecimentos e de informações para responder essas indagações que ainda não estão bem explicadas. Ou seja, a lacuna do conhecimento, independente do nível escolar, daquela pessoa que está fazendo a pesquisa, ela sempre deverá ser um parâmetro para aqueles que querem tomar a decisão de escolher um tema e de formular um problema da pesquisa. Então, o ponto de partida, uma vez escolhido o tema, é vocês definirem uma pergunta condutora para que vocês possam executar por meio da pesquisa. E essa pergunta, ela só vai estar bem elaborada se vocês levarem em consideração os protocolos teóricos da metodologia científica. E um deles é buscar essa lacuna do conhecimento. Então, são coisas que ainda não estão bem esclarecidas ou que ainda podem ser discutidas e problematizadas e que vocês terão essa competência para buscar essa identificação e elaborar um projeto de pesquisa. Então, só recapitulando, pessoal, a escolha do tema requer que vocês busquem, no primeiro momento, a consulta da literatura, a identificação de coisas que vale a pena ainda ser estudadas, ou seja, a lacuna do conhecimento que não está bem consolidada, bem resolvida, que ainda pode ser problematizada, que ainda pode ser discutida por outros ângulos, por outros olhares, e a partir daí vocês irão definir se for uma opção de vocês e do orientador e da própria característica do modelo da pesquisa, vocês deverão definir hipóteses. Ou seja, vocês deverão ter algumas antecipações, algumas projeções que possam responder esse problema, ok? Então, alguém pode perguntar, Luciano, a hipótese ou as hipóteses em uma pesquisa, ela é um elemento obrigatório? Não, a resposta seria não. Mas é importante que o pesquisador exercite essa capacidade de formular respostas provisórias para o problema por ele definido, ok? Então, eu pretendo executar no nosso curso de elaboração do projeto de pesquisa o exercício da construção e da definição de hipóteses. Sejam essas hipóteses estatísticas ou sejam essas hipóteses descritivas. Ok, pessoal? E a partir daí nós iremos traçar um plano de ação que nós chamamos de objetivos. Objetivos geral, que é o objetivo a longo prazo, e os objetivos específicos. Ok? Então, seguindo os passos, a gente vai ter os procedimentos metodológicos e tudo que eu estou apresentando para vocês nesse roteiro até agora vai tratar, até o final do nosso curso, nós vamos consumir cada fase cada etapa da pesquisa, ok? E cada elemento desse na construção de um projeto. Então, não se preocupem que hoje eu estou trazendo uma teoria geral para vocês, mas cada elemento desse nós iremos, em especial, estudar, ok? As setinhas aí. Então, em relação ao tema, então eu vou trazer para vocês, em relação ao tema, nós vamos ter condições a partir de algumas informações que eu irei disponibilizar, de a partir de agora, não quero ter a ousadia de imaginar que vocês sairão já com o tema definido a partir da aula de hoje, mas é importante, a partir da reflexão que eu irei sugerir para vocês, que vocês tenham elementos suficientes, tá certo? Para que possam tomar a melhor decisão possível no que diz respeito ao assunto que vocês irão iniciar
na execução do projeto de pesquisa e deverá levar com vocês até a conclusão do curso. Então, eu já adianto que a importância dessa tomada de decisão, ela vai além da disciplina de seminário de monografia 1, porque vocês deverão levar com vocês essa escolha até a conclusão do curso. Então, eu vou trazer alguns pontos que devem ser considerados para que vocês possam, repito, tomar a melhor decisão no que diz respeito à escolha do assunto do projeto de pesquisa. Então, o primeiro ponto diz respeito aos conhecimentos anteriores. Então, digamos que eu peça para que vocês escolham o tema. Primeiro exercício do nosso curso, a escolha do tema. Então, o primeiro ponto que vocês devem pensar é que conhecimentos anteriores eu tenho a respeito do tema que eu estou especulando nesse momento em desenvolver. Então, isso vai envolver diversos conhecimentos, inclusive os conhecimentos populares, os conhecimentos, o senso comum traz várias questões que estão relacionadas com vários assuntos que podem ser problematizadas e podem ser testadas, inclusive. Ou seja, o conhecimento popular, ele é um tipo de conhecimento que deve ser elaborado e deve ser levado em consideração por aqueles que irão executar uma pesquisa. Então, que conhecimentos anteriores eu tenho nesse sentido? Nos achismos da vida. Nós temos vários achismos. A gente entra no curso superior, no nosso caso, em educação física, a gente entra achando várias coisas. Depois a gente vai aprendendo, por meio da ciência, que alguns conceitos que nós pensávamos, eles são diferentes, eles podem ser olhados por outros ângulos, podem ser discutidos por outros pontos de vista. Então, alguns conhecimentos que vocês trazem anteriores, eles não devem ser desconsiderados. Agora, se vocês não têm nenhum conhecimento anterior e vocês já estão pensando em um tema, mas se no primeiro elemento que eu proponho, que é os conhecimentos anteriores, podem ser conhecimentos filosóficos, podem ser conhecimentos científicos, conhecimentos populares, conhecimentos teológicos. Então, todos esses tipos de conhecimento devem ser levados em consideração. Então, se vocês não têm muito conhecimento anterior sobre o assunto que vocês estão em mente, então, já nesse primeiro momento, eu já deixo para vocês essa experiência de talvez exercitar outros assuntos que possam ser testados e possam ser elaborados por vocês, porque neles vocês terão mais informações anteriores. Então, o primeiro ponto de tomada de decisão é vocês pensarem que conhecimento anterior eu tenho a respeito desse tema. Ok? Então, se a gente acredita ter alguns conhecimentos anteriores, nessas diversas facetas do conhecimento que eu propus para vocês, então a gente vai para o segundo ponto. O segundo ponto diz respeito a quais as experiências acadêmicas eu tenho, e aí eu estou me referindo às experiências escolares, nesse caso mais especial, as experiências acadêmicas recentes, inclusive no que vocês estão vivenciando ao longo do curso de Educação Física, desde o início até o presente semestre. Então, que experiências acadêmicas vocês carregam e que estão relacionadas a esse tema que vocês possam estar pensando? Então, eu vou propondo as indagações e vou sempre fazendo um refrescado pensamento para vocês. Então, pensaram no tema. Primeiro ponto, tenho conhecimentos anteriores? Se sim, que nível de conhecimento? Então, se façam essa pergunta. Vale a pena avançar? Eu tenho também experiências acadêmicas. Eu cursei disciplinas que me deram competências e habilidades para que eu possa atuar com uma certa
agilidade nesse tema que eu estou pensando, e aí experiências acadêmicas, eu pediria que vocês associassem principalmente as disciplinas que vocês cursaram, ou seja, os componentes curriculares, ok? E a iniciação científica. Alguém falou no início da nossa aula sobre a iniciação científica. Ela é um momento onde dá àquele aluno que está experimentando essa experiência condições intermediárias e avançadas para entender melhor esse processo de construção do conhecimento científico. Então, inclusive, não pode, em hipótese alguma, ser desconsiderada. Então, pensou no tema, pensem nos conhecimentos anteriores em relação ao que eu falei, o que eu propus, e pensem nas experiências acadêmicas. Se vocês não têm experiências acadêmicas nenhuma, ou muito poucas, então percebam que pode ser algo mais complexo atuar nesse primeiro assunto que vocês iniciaram a tomada de decisão. Se vocês têm conhecimentos anteriores e isso é agregado às experiências acadêmicas, excelente. Então, vamos para o próximo ponto. O próximo ponto diz respeito às vivências profissionais, aos estágios e à extensão universitária. Então, vocês pensaram num tema, vocês têm conhecimentos anteriores, vocês têm experiências acadêmicas por ter cursado algumas disciplinas e vivenciado uma experiência na iniciação científica, mas vocês também têm vivências profissionais. Então, alguns alunos e alunas já estão na fase de uma segunda graduação. Nesse momento, vocês podem usufruir dessas vivências, dessa formação anterior, dessa primeira graduação e dessa atuação profissional que vocês podem já estar executando. Então, levem em consideração essas vivências profissionais, os estágios, as experiências com os estágios supervisionados ou não que vocês tiveram e a própria extensão. Então, todas essas experiências e vivências, elas devem sinalizar favoravelmente para o assunto que vocês irão estudar em forma de projeto de pesquisa. Então, se cada um desses itens, eu estou propondo aqui um checklist. Então, se cada um desses pontos que eu estou propondo estão cada vez mais favoráveis ao que vocês estão pensando, então significa que estão no caminho certo. E aí a gente vai trazer agora um ponto que está relacionado ao próprio legado que a pesquisa poderá deixar, que é no sentido da relevância. É muito comum que alguém pergunte para vocês, quando vocês estiverem nessa fase da construção do projeto de pesquisa, qual é a relevância da tua pesquisa? Então, vocês deverão estar prontos e prontas para responder em relação à relevância social, acadêmica, científica e profissional. Então, reflitam o tema que eu estou pensando. Qual a relevância que ele tem para a comunidade? Ao final da minha pesquisa, o que é que eu vou oferecer para a sociedade? Que bem-estar eu posso promover por meio dos resultados da minha monografia ou do meu artigo, do meu TCC? Então, essa relevância social está relacionada a isso, a contrapartida da pesquisa para a sociedade. Então, existem níveis que vai desde o nível mais básico até um nível mais aplicado. E a gente vai estudar um pouco sobre isso mais adiante, sobre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Então, a relevância social deve estar associado a isso aí. Qual a importância do tema para a comunidade acadêmica, para os estudantes da educação física e de outras áreas? Qual a importância do tema proposto por vocês nesse sentido de colaborar com outros estudantes, sejam da área da educação física ou afins, e também dos docentes, da comunidade acadêmica em geral? Qual a relevância desse tema?
A relevância, certamente. Então, pensem sobre isso. E aí a gente tem mais duas facetas da relevância. Para a comunidade científica, ou seja, para a comunidade de pesquisadores e para os profissionais da área da educação física ou das áreas da saúde ou das diversas áreas. Aqueles profissionais que atuam baseado em evidência. Qual a importância, qual a relevância do tema do ponto de vista social, acadêmico, científico e para os profissionais. Então, eu insisto nesse quarto ponto, e até agora eu estou trazendo para vocês argumentos. Eu não quero dizer qual é o tema que vocês irão executar, mas eu quero trazer informações mínimas e suficientes para que vocês possam tomar essa melhor decisão. Então, pensem a respeito. Até agora, conhecimentos anteriores sobre o tema, as experiências acadêmicas, as vivências profissionais, os estágios, a extensão e a relevância da pesquisa, tá? Não acabou por aí, nós temos outros elementos e o próximo são os recursos materiais e econômicos que são disponíveis. Então, pensem no tema e reflitam. Eu tenho recursos materiais e econômicos disponíveis para levar adiante a construção dessa temática? Certamente vocês serão os patrocinadores da própria pesquisa, salvo aqueles que estão, que têm a condição de ter algum fomento, alguns alunos que possam ter algum tipo de apoio na construção do projeto de pesquisa. A grande maioria arcará com essa despesa. Então, vocês serão aqueles pesquisadores que militarão por meio de recursos próprios. Ok, pessoal? Então, não é algo que vocês devem separar em relação a escolher o tema e a pensar se vocês, de fato, podem levar adiante. Vocês têm recursos materiais e econômicos. Eu me refiro na parte econômica e também na parte de equipamentos, de acessórios e de algumas tecnologias que vocês poderão precisar. Então, pensem no conjunto, no combo completo de recursos que deverão ser úteis para que vocês executem o tema. Não adianta, em outras palavras, pensar algum tema que seja algo tão espetacular, mas que seja inviável desse ponto de vista de não ser execuível por vocês. Ok, pessoal? Então, pensem nos recursos materiais e econômicos disponíveis. Outro ponto importante é o tempo que vocês terão para executar o projeto de pesquisa. Então, esse tema deve estar associado com o tempo que vocês têm desde o primeiro momento para elaborar o projeto de pesquisa até a sua execução. Ou seja, vocês deverão ter 2 semestres. Sabendo vocês que esse tempo ele acaba sendo muito limitado por alguns acontecimentos que surgem no nosso cronograma escolar. Então, esses 2 semestres, que no primeiro momento parece ser o bastante, muitas vezes ele se torna algo que não está ao nosso favor. Então, pensem no tema e associem também com o tempo que vocês têm, desde a fase de elaboração do projeto até a execução da pesquisa e conclusão, ok? E aí eu proponho para vocês também pensarem no referencial teórico. O tema de vocês deve estar sustentado por uma base firme e teórica, por evidências científicas. Então, vocês precisam pensar num tema que tenha um corpo de conhecimento teórico que seja suficiente para que vocês elaborem e concluam a pesquisa e que vocês também possam ter disponível. Então, não adianta ter várias publicações sobre o meu tema, mas que eu não tenho acesso a elas.
Eu preciso pensar naquele corpo teórico que é existente e que está ao meu alcance. Ok, pessoal? E uma ressalva em relação ao referencial teórico. Precisa ser atualizado. Então, não adianta vocês construírem um corpo teórico de coisas tão antigas, de referenciais apenas clássicos. Referências clássicas, elas são bem-vindas, mas devem ser utilizadas de forma pontual. A maior parte deve ser formada pelas evidências mais atualizadas, sobretudo aqueles temas que estão mais comuns no nosso cotidiano, ok, pessoal? E aí eu vou trazer para vocês um último ponto, um último momento para que vocês possam pensar que o professor Luciano, nesse momento, ele não está nos dizendo qual o tema que nós deveremos fazer, mas ele está nos dando condições de pensarmos em uma série de questões que elas são presentes nesse processo de construção do conhecimento científico e que, se for desconsideradas por vocês, vocês terão problema, ok? Então, a orientação de um professor que seja alguém especialista naquela área de conhecimento. Parêntese, pelo menos conhecedor, que tenha experiência mínima suficiente e que tenha atuação naquele campo do saber. Então, vocês devem buscar uma orientação de um professor que será o orientador, que fará uma parceria com vocês ao longo dessa caminhada, e a escolha do tema deve levar vocês a um processo de felicidade e não de angústia, ou seja, a experiência deve ser boa desde esse primeiro momento de escolha do tema até aquele ritual de defesa pública da pesquisa. Então, a escolha desse orientador, eu chamo a atenção de vocês. Busquem um profissional, alguém que esteja ao alcance e que tenha conhecimento, que possa ser um colaborador, que possa ser um parceiro junto a essa pesquisa que vocês estão a iniciar. Então, não adianta procurar um orientador apenas porque tem afinidade, apenas por uma questão de ser alguém mais disponível, de ser alguém que vocês têm uma relação mais estreita. Então, esses elementos, eles são importantes, mas eles são elementos que não fazem a diferença. Então, a diferença está em buscar um orientador que possa dar uma contribuição, que possa acolher vocês e trabalhar de forma em equipe ao longo de todo esse caminho. Ok, pessoal? Então, todos esses pontos que eu coloquei são considerados, mas eu vou colocar um último ponto para fechar a nossa reflexão sobre a escolha do tema, que é justamente a pandemia. Então, todos os pontos que eu coloquei devem ser levados em consideração, mas eles devem também estar relacionados a um cenário de excepcionalidade. Então, vocês irão levar em consideração também o momento que nós vivemos agora, as condições em que podemos realizar os nossos estudos, né, o nosso trabalho, a nossa pesquisa. Então, a gente precisa entender esse cenário, não utilizar isso como algo que deve ser uma desculpa para que eu não faça a pesquisa. Então, a pandemia não deve ser a desculpa. Ela deve ser, inclusive, um estímulo para que a gente possa estudar mais, estudar novos caminhos metodológicos, novas formas de realizar, novas formas de dar uma boa resposta aos problemas que estão aí e que nós, enquanto pesquisadores, podemos solucioná-los de uma forma agora diferente, mas que a gente não vai fugir dessa responsabilidade. Então, reflitam sobre os pontos que eu coloquei e coloquem tudo isso junto às condições que temos
considerando esse período todo que estamos vivendo e sabendo que essa pesquisa inicia agora esse processo, mas que vocês vão levar pelo menos até 2021. Então, projetem o que pode acontecer, antecipem etapas e problemas que podem ser solucionados, que eu tenho certeza que nesse primeiro momento vocês terão condições de escolher um bom tema e que poderá sim ser viável para que vocês concluam o curso, seja de bacharelado ou de educação física, ou de licenciatura, desculpem, em educação física. Ok, pessoal? Então, espero que vocês estejam acompanhando essa argumentação e que eu tenha me feito claro em cada um desses pontos que eu propus para que vocês pensassem e que tivessem mais elementos para que possam definir o tema. Então, uma questão importante é que vocês possam valorizar as experiências da vida cotidiana. Então, considerem tudo. A gente tem que se desprender só do acadêmico e do científico. A gente precisa pensar nas nossas experiências como pessoa. O que é que isso pode contribuir? E o que é que eu aprendi até hoje como ser humano e que posso levar agora para a escolha do meu tema e mais adiante que esse tema vire uma pesquisa que venha trazer bons frutos e que possa melhorar a vida das pessoas. Então, esse tema, essas vivências, elas devem ser levadas em consideração. Eu me apropriei de um recorte, de um pensamento dos autores aqui propostos, que eles colocam que quanto maior o significado que a pesquisa apresenta para quem realiza, maior será o envolvimento e a dedicação. Então, eu vou além disso. Eu acredito que quando nós estamos envolvidos em qualquer coisa, quando o que a gente está realizando, quando aquilo nos encanta, então, quando aquilo é significativo, nós fazemos de uma forma em que aquilo é prazeroso e não um fardo que nós estamos carregando. Então, a gente se dedica e os nossos olhos brilham com esse desenvolvimento. Então, não deixem de realizar algo que vocês, de fato, na linguagem de hoje, curtam, algo que vocês gostem, que vocês se identifiquem. Não aceitem executar uma pesquisa apenas porque o orientador ou porque alguém fez aquela proposta de te ajudar, mas que aquilo ali, no final das contas, vai ser algo que vocês irão, ao longo do processo, perceber que poderia ser diferente, porque vocês não levaram em consideração aquilo que encanta vocês. Então, busquem o tema, a melhor temática que vocês, de fato, queiram, a partir de agora, tomar como o ponto de partida para buscar uma leitura prévia na literatura, para formular um problema e vocês, enquanto pesquisadores, com muita eficiência, deverão, ao final, deixar boas respostas. Eu tenho certeza que vocês, considerando todos esses elementos, que inclusive são motivacionais, executarão da melhor maneira possível um projeto de pesquisa. Então, em linhas gerais, eu quero que vocês estudem a partir de hoje, pensando no projeto de pesquisa, conteúdos que, de fato, levem vocês à felicidade, que vocês, cada minuto que vocês dediquem a isso, que vocês não sintam nem o tempo passar, que vocês possam se dedicar e colher frutos maravilhosos de um futuro próximo. Ok, pessoal? Agora eu vou adiante. Primeiro momento, eu falei sobre... A nossa aula nem vai ser tão longa, tá? Eu me proponho hoje a atuar com vocês apenas na escolha do tema e nas próximas aulas a gente vai continuando cada fase no seu devido tempo para que vocês possam não ter a sensação de muitas informações, mas de pouco proveito. Então, hoje, eu estou dissecando com vocês o meu entendimento sobre a escolha do tema e trazendo para vocês informações para que possa facilitar essa tomada de decisão. Então, uma vez esse tema escolhido,
Pensei em todos os pontos colocados e escolhi o meu tema. Agora eu preciso pensar que o tema pode estar amplo. E esse tema, essa temática, ela deve ser delimitada. Eu preciso recortar, muitas vezes, aquele tema que é amplo para que eu possa estudar com mais propriedade algo em particular sobre ele. Então, eu preciso que vocês pensem em algo que possam estudar de forma mais particular. Porque há quem, muitas vezes, optem por um tema e o tema é muito amplo, então acaba sendo algo muito superficial. O estudo daquele tema poderia ser algo mais particular. Então, pensem num tema e eu vou trazer alguns exemplos para que vocês entendam como vocês irão delimitar esse tema. Então, o primeiro ponto é pensar o que é interessante, o que é que eu posso realizar agora, nesse momento, e que é interessante para a comunidade de pesquisadores e para a sociedade. Então, o tema em questão, ele não deve ser só importante para vocês. Muito pelo contrário. Vocês devem pensar sempre na empatia. Então, o que eu proponho a pesquisar, ele é de interesse da comunidade científica, acadêmica, da sociedade e dos profissionais da área. Então, a gente vai pensar naquela relevância que eu coloquei anteriormente. Então, para isso, eu vou dar um exemplo que um assunto ele pode ser estudado de várias formas. Eu vou propor para vocês um exemplo, me permitam, tá? Mas que ele poderia ser investigado de outras formas. É só para tentar dar um corpo mais prático para que vocês entendam o que eu estou trazendo como reflexão. Então, digamos que vocês desejam, nesse momento, conhecer o nível de atividade física. O nível de atividade física, dentro da educação física, ela é uma corrente, inclusive, biológica. Nós temos a corrente da epidemiologia da atividade física, que são aquele conjunto de estudos que relacionam a medida da atividade física e a promoção da saúde das pessoas. Então, por exemplo, a gente poderia pensar em um estudo onde o pesquisador ele quer conhecer o nível de atividade física de estudantes de João Pessoa durante o período de isolamento social. Percebam que a gente já tem uma consideração nesse modelo, aquele ponto que eu propus, que é pensar no contexto atual, né? Pensar nesse cenário que vivemos. Então, estudar o nível de atividade física dos estudantes durante o período de isolamento social, me parece que está considerando, inclusive, né, várias pesquisas que estão sendo publicadas agora, recente. Então, já houve aquela consulta prévia na literatura para alguém que vai pensar em um tema como esse e vai delimitar. Então, eu poderia dizer para vocês o seguinte, isso aqui, pessoal, é um tema. Só que esse tema ele está ainda necessitando de um recorte. Então, eu poderia dizer para vocês, nível de atividade física de estudantes de João Pessoa. Que estudantes são esses? Qual é o perfil desses estudantes? Por exemplo, vocês são estudantes do ensino superior de uma escola pública, mas nós poderíamos pensar em outros tipos, em outras características, em outros perfis de estudantes. Eu poderia saber, como pesquisador, eu poderia querer saber sobre o nível de atividade física de estudantes do ensino fundamental, ou até mesmo da educação básica, incluindo ensino médio, ensino superior. Mas eu poderia ainda pensar o seguinte, eu posso delimitar o meu tema para escolas de rede pública ou privada. Ou seja, a delimitação do tema é quando o pesquisador ele deixa muito claramente definido as características dos fenômenos que estão em questão. Ou seja daquela comunidade que será pesquisada, os participantes do estudo, bem como aquelas variáveis que serão fruto de investigação. Então, eu vou trazer para vocês que, no exemplo que eu proponho, eu poderia
definir como nível de atividade física de estudantes de cursos superiores de instituição pública de João Pessoa durante o isolamento social. Então, isso aqui seria um exemplo de um tema que está delimitado. O nível de atividade física aqui seria a variável principal a ser observada de estudantes de curso superior de instituição pública de João Pessoa. Então, me parece, nesse modelo aqui, algo que está mais possível de ser investigado. Aí vem aquela reflexão anterior. Está cumprindo com tudo que eu pensei anteriormente? Eu tenho conhecimentos anteriores, eu tenho experiências acadêmicas, eu tenho vivências profissionais no estágio, na extensão, eu tenho tempo disponível, eu tenho recursos materiais e econômicos favoráveis, eu vou conseguir um orientador. Então, tudo que eu coloquei para trás para vocês pensarem deve vir à tona nesse momento, quando vocês propõem o tema e delimitam. Se tudo aquilo for favorável, parece que esse tema pode ser executado em um trabalho de conclusão de curso. Então, vocês irão, pessoal, fazer o mesmo exercício de pensar naqueles elementos que eu proponho e vocês irão chegar em um tema que, de fato, seja significativo para vocês e vocês devem delimitar parecido com o que eu estou trazendo aqui, ok? Então, eu vou trazer outro exemplo, mas antes do outro exemplo, eu quero deixar claro para vocês que existe um conjunto de estratégias que facilitam essa delimitação do tema. Deve haver alguém que não esteja ainda entendendo. Espera aí, eu vou escolher o tema, mas como eu irei delimitar? Então, eu vou trazer para vocês aqui pelo menos 4 blocos que vocês devem levar em consideração. O primeiro bloco está relacionado à localização geográfica. A localização geográfica da pesquisa, do pesquisador e dos pesquisandos. Ou seja, dos pesquisadores, dos participantes e o cenário que a pesquisa será realizada. Então, vocês podem delimitar dessa forma. É comum que alguém coloca lá no título do projeto de pesquisa estudantes da rede pública de João Pessoa. Se vocês colocarem que vocês irão estudar qualquer tipo de variável em estudantes da rede pública de João Pessoa, vocês, aliás, tem aqueles que nem colocam rede pública, colocam estudantes de João Pessoa. Então, estudantes de João Pessoa já merecem uma delimitação. É da rede pública, é da rede privada. Se é da rede pública, é municipal, é estadual, é federal. Então, todos esses elementos, eles são importantes e eles colaboram com que vocês possam delimitar a pesquisa e o tema. Então, vocês podem selecionar um tema e delimitar o máximo que vocês conseguirem. Porque quem coloca que vai estudar estudantes de João Pessoa deverá, do ponto de vista metodológico, incluir estudantes de todos os setores censitários de João Pessoa. Para que seja significativo aquela amostra, que a gente vai falar um pouco mais para frente, quando falar em procedimentos metodológicos e aspectos metodológicos. Então, para que a gente fale em uma pesquisa, em um tema que trata de um grupo de João Pessoa, a gente precisa, então, buscar participantes nas mais diversas partes da cidade para que a pesquisa seja representativa de João Pessoa. Então, evitem esse tipo de utilização de terminologia. Se for João Pessoa, pelo menos coloquem, caracterizem um pouco melhor. Se é de escola pública, se é de escola privada, até mesmo o grau escolar que esses alunos estão inseridos, ok? Então, continuando, por nível de escolarização, por faixa etária, por renda, são outras variáveis, são outros segmentos que vocês devem levar em consideração e que podem utilizar como estratégia para a delimitação do tema. Por exemplo, faixa etária. Aquelas pessoas que colocam no projeto que irá incluir pessoas acima de 18 anos, então,
eu chamo vocês à reflexão sobre a faixa etária. Quem vai incluir acima de 18 anos pode ser que esteja trazendo um viés de informação enorme para os próprios resultados da pesquisa. Por quê? Porque cada faixa etária deverá trazer características próprias, peculiaridades comuns àquela fase. Por exemplo, faixa etária, a gente pode falar de crianças, adolescentes, adultos jovens, podemos incluir idosos e até os muito idosos. Então, os grupos etários relacionados à faixa etária devem ser uma estratégia de delimitação do tema. Espero que vocês estejam entendendo. Eu sei que são muitas informações. Eu estou tentando trazer uma linguagem que seja comum e que seja nivelada de forma mínima para aqueles que tenham dificuldade, mas aqui nós estamos tratando das estratégias para a delimitação do tema. Então, eu pensei o tema, defini e agora me proponho a delimitar. Então, a própria renda, por que delimitar um tema por renda? Porque as questões sociodemográficas, muitas vezes, elas estão relacionadas com os próprios conhecimentos que estão sendo investigados. Então, tem variáveis que reagem de forma diferente. No exemplo anterior, sobre o nível de atividade física, as questões sociodemográficas elas poderão ter associações e levar a diferentes níveis de atividade física a partir da exploração dessas variáveis, ok? Então, para adiantar, vocês podem também utilizar como estratégias as características dos participantes, ou seja, delimitem a pesquisa. Eu vou investigar um tema em escolares, ou eu vou investigar em idosos, ou eu vou investigar em profissionais de uma determinada área, ou em algum esporte em especial. Então, tudo isso aí são características de participantes que vocês podem utilizar estrategicamente para delimitar o tema. E, por fim, vocês podem também delimitar o tema a partir das variáveis que serão alvo, que serão observadas. Então, vocês podem optar por uma série de variáveis. Eu chamo a atenção apenas para que vocês não esqueçam do período de isolamento / distanciamento social, o período de pandemia do Covid-19. Então, quando pensarem o tema e a estratégia para delimitar, pensem nas devidas adaptações que deverão ser feitas para que vocês possam levar adiante essa ideia, ok? Então, pessoal, já chegando mais ou menos em um ponto conclusivo da nossa aula a respeito do tema, da delimitação do tema, procurem buscar algo, ou seja, um assunto que possa estar delimitado para que vocês estudem com profundidade e evitem abordar um tema mais amplo, mas de forma superficial. Então, quando se está iniciando em pesquisa científica, nós temos uma certa dificuldade. Tem alunos que querem estudar a aptidão física, todas as capacidades físicas. Então, muitas vezes é melhor selecionar uma capacidade física naquele bloco da aptidão física, ou seja, eu vou estudar só a composição corporal ou só a aptidão cardiorrespiratória. Estudo com mais profundidade, então o tema vai ser explorado e dissecado nas suas particularidades, e muitas vezes isso traz uma resposta, e na maior parte das vezes é assim, muito melhor do que aquele que se propõe a investigar tantas variáveis juntas. Então, busquem um foco principal ao selecionar o tema, pensem no produto que vocês irão gerar e deixar de legado para o avanço, tá certo, das pesquisas científicas na nossa área da educação física e na área de saúde como um todo, ok? Então, eu vou finalizar apenas com mais 2 exemplos rápidos. O primeiro exemplo é o exemplo do que não está delimitado, do que está amplo e do que está delimitado. Então, o primeiro exemplo, digamos que alguém aqui pudesse dizer, Luciano, eu estou pensando em estudar promoção da saúde. Promoção da saúde é um tema? É.
Verdade. Mas é muito amplo. Promoção da saúde de quem? Aonde? Sobre que condições? Então, a ideia é pensar a promoção da saúde aplicada. Então, delimitem o tema. Saúde e qualidade de vida de estudantes. É um tema, já está melhor delimitado, mas ainda pode ser mais detalhado. E aí eu vou trazer, por fim, como seria o exemplo da promoção da saúde em um tema delimitado. Eu poderia propor para vocês, ou alguém aqui poderia pensar, eu vou estudar o meu projeto de pesquisa, o tema será percepção da saúde e qualidade de vida de estudantes dos cursos de educação física da UFPB durante a pandemia do Covid-19. Então, esse poderia ser um tema delimitado, e esse tema ele levou em consideração todas aquelas informações anteriores que eu trouxe para que vocês refletissem e tomassem a própria decisão. Então, me permitam dizer que é apenas um tema hipotético para que vocês consolidem todas as informações que eu passei desde o início da minha fala. Ok, pessoal? E para a gente encerrar, eu poderia dar um segundo exemplo. Educação física escolar, pessoal da licenciatura. Educação física escolar é uma temática? Sim, eu concordo. Precisa ser delimitado? Precisa, está muito amplo. É um aspecto geral. Educação física escolar e isolamento social. É um tema? Sim. Ainda pode ser delimitado? Eu entendo que sim. E proponho para vocês esse exemplo. Percepção de estudantes de uma escola pública de João Pessoa sobre os benefícios das aulas de educação física disponibilizadas via plataforma digital. Poderia ser um tema que está estreitamente associado com todos aqueles itens que eu pensei e que eu tenho dominância, ou seja, conhecimentos anteriores, experiências acadêmicas, profissionais, tempo disponível, referencial teórico suficiente, né? Recursos materiais, um orientador, e está ligado ao processo que vivemos agora, que é de isolamento, né, social, isolamento / distanciamento social, que são aulas remotas, e que poderia ser investigado por alguém que tivesse um interesse nessa temática. Então, pessoal, em linhas gerais, o que eu tenho para concluir a nossa aula de hoje é deixar esse rol de informações. Agora nós estamos chegando no final do nosso horário, eu quero respeitar todos que estão aqui presentes e a gente vai cumprir com o nosso horário da disciplina. Eu vou finalizar o compartilhamento, mas eu vou olhar o bate-papo porque eu não estava acompanhando e a gente ainda tem 5 minutos para que eu possa, se for o caso, esclarecer alguma coisa que não tenha ficado bem entendida, mas para esse primeiro momento eu gostaria que vocês exercitassem, a partir das informações que foram colocadas, a escolha do tema e a delimitação do tema. Então, nas próximas aulas, a gente vai continuar com os próximos passos e é importante que a gente já tenha em mente, pelo menos de forma preliminar, o nosso possível tema de estudo, ok?